Graça e paz. Graça e paz. Amém. Eu quero dizer aos irmãos que é uma alegria de todo o meu coração a oportunidade de estar aqui para ministrar a palavra de Deus. E é uma alegria também ter a Laura Beatriz aqui no altar comigo. Amém. Porque eu orava para que essa criança nascesse como João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre. Vem mais um aí, cheio do Espírito Santo também desde o ventre. Eu queria, antes de nós começarmos a ministração de hoje, eu queria fazer uma pergunta, que eu acho que a resposta deve ser meio óbvia, mas eu vou perguntar assim mesmo. Quantos de vocês gostariam de alegrar o coração de Deus? Opa, eu totalmente. Esse daqui. Aqui, 100%, unanimidade. Todo mundo sabe que eu gosto muito de falar sobre o coração, né? Eu gosto sempre de falar sobre a intenção do coração. Às vezes o que a pessoa faz, né? Tem que ter aquele respaldo na intenção do coração. Então, não é só o que a gente faz, mas é o que o nosso coração diz a respeito daquilo que a gente faz. Se a gente está fazendo aquilo que o coração está sentindo, né? Então, hoje, eu já vinha, esse ano, quando eu li o livro de Deuteronômio, não vou pregar em Deuteronômio, mas quando eu li Deuteronômio esse ano, Deus falou tantas passagens sobre o coração do povo e senti que eu devia trazer uma palavra sobre o coração. Nós vamos falar sobre um coração sábio. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. Nós não vamos ler o texto todo, eu vou esperar os irmãos abrir, nós vamos ler alguns versículos, eu vou falando os versículos que nós vamos ler e os irmãos vão acompanhando. Então, a leitura, tá? Provérbios, capítulo 23, nós vamos começar lendo o versículo 15, depois nós vamos ler o 17, o 19 e o 26. Bom, então, Provérbios, capítulo 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Versículo 19. Ouve, filho meu, e se sábio, guia retamente no caminho o teu coração. E Provérbios 23, 26 diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, porque ela é viva e ela é eficaz. Amém, Jesus. Ela é santa porque o Senhor é santo. Glória a Deus. Ela é santa porque ela é a expressão do verbo vivo que desceu do céu para o Amém, Senhor Jesus. Jesus. E nós somos teus filhos e nos reunimos aqui nessa noite, Pai. Ó Deus. Porque o desejo do nosso coração é agradar o teu coração. Amém, Jesus. Por isso, ó Deus, nos ensina a ter um coração sábio, para que, ó Deus, o nosso coração sábio alegre o teu coração, Senhor. Amém, Jesus. E a nossa vida na tua presença possa atrair as pessoas até o Senhor. Amém, Jesus. Assim nós oramos nessa noite em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Um dos textos que nós lemos agora, no Provérbio, diz assim: guia o teu coração no caminho da retidão e da sabedoria. É interessante o texto dizer para que nós devemos guiar o nosso coração. A gente pensa o quê? Que o coração é que deve nos guiar. Né? As pessoas falam assim: eu sou movido pelo coração. Não, mas nós é que devemos guiar o nosso coração. Porque o coração, ele é naturalmente enganoso. Né? A Bíblia diz que o nosso coração é naturalmente volátil e enganoso. Então, alinhar a nossa conduta com o que nós dizemos, para que as nossas palavras não sejam meramente guiadas pela emoção. Então, se nós não guiarmos o nosso coração no caminho da retidão, muitas vezes nós vamos falar só ligado pelo calor da emoção. Então, nós precisamos conduzir o nosso coração. Então, uma das propostas é saber quando o nosso coração não é um coração sábio. Quando que o nosso coração se apresenta como esse coração enganoso e volátil. Nosso coração, ele não é sábio quando ele é movido pela emoção. Eu vou ler um texto que está no livro de Deuteronômio, não precisa abrir, eu vou ler o texto, que diz assim: esse texto é quando o povo viu a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, né, e falou com Moisés: olha, Moisés, você ouve e você fala conosco. Então diz assim o texto: chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus.
e tu nos dirás tudo o que ele te disser, o Senhor, o nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras desse povo, as quais te disseram, e tudo o que eles falaram é bem. E eles falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a ele e aos seus filhos. Então Deus fala, o povo fala com Moisés: olha, Moisés, nós não vamos chegar na presença de Deus, não. Que a glória, o poder de Deus, nós não vamos, não. Você vai. Você ouve, você fala para nós, e nós vamos fazer tudo o que Deus falou. Aí Moisés fala com o povo: olha, quando vocês me falaram, Deus falou. Tudo que o povo falou é bem, é por bem. Mas quem me dera que o coração deles me temessem. Então, o que Deus estava falando? Olha, eles estão falando, mas eu estou vendo o que eles estão realmente no coração. E nós vamos ver pela história do povo de Israel que pouco tempo, né, que eles caminharam pelo deserto, o que eles já estavam fazendo? Murmurando, reclamando, querendo voltar para o Egito. E quantas vezes Deus falou com Moisés: esse povo não rejeita você, Moisés, esse povo está me rejeitando. Então a gente fica pensando, né, por que o povo falou uma coisa e tinha outra coisa no coração? Porque eles falaram movido pela emoção. Quando eles viram a manifestação da glória de Deus, primeiro eles temeram tanto que falaram: não, nós não queremos ouvir a voz de Deus, não queremos que Ele fale diretamente conosco. E movido pela emoção, eles falaram: mas tudo que Ele falar, nós vamos fazer. Mas não passou muito tempo, eles estavam fazendo exatamente o contrário. E Deus, que sonda o nosso coração e veio e falou: olha, Moisés, eles falaram bem, mas quem dera eles estivessem nesse coração. Tudo que no momento em que a emoção o homem fala, no momento da emoção o homem fala sem pensar, tanto para o bem como para o mal. Quem nunca ouviu ou nunca falou, talvez: nossa, quando eu pegar fulano, eu vou matar ele. Que a pessoa está falando no momento de um sentimento, de uma emoção de raiva. Mas aquilo ela está falando só da boca para fora. Graças a Deus, a maioria das pessoas não matam as pessoas que elas falam que vão matar. Mas quantas vezes também, movido por uma emoção, a gente toma uma decisão de fazer uma coisa boa e depois a gente vai pensar e falar: não posso fazer. Falei movido pela emoção. Então aquele povo, eles não queriam necessariamente enganar a Deus, mas eles estavam sendo movidos pela emoção. E ser movido pela emoção é uma coisa muito perigosa. Jeremias disse assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nós agora acabamos de participar do louvor. Eu gostaria que hoje a gente pudesse partilhar esse momento com mais pessoas, pelo que eu vou falar agora com relação ao louvor. Nós acabamos de participar do louvor e nós dissemos o quê? Palavras de amor a Deus, palavras de gratidão, palavras de adoração. E isso é bom, né? É bom. Eu mesmo sou uma pessoa que gosto desse louvor, às vezes mais envolvente. Mas se a gente parar e nós vamos fazer isso agora, vamos examinar um pouquinho o nosso coração. Nós dissemos: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Um coração disposto a obedecer. Um coração, gente, igual ao de Jesus. Olha o que nós cantamos. Olha o que nós pedimos para Deus quando nós cantamos. E Josué 1,8 diz o quê? Não cesses de falar do livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente conduzirá. Nós acabamos de falar de andar de um coração igual de Jesus. Um coração disposto a obedecer. Aí eu paro para pensar nesse texto de Josué e pergunto: qual foi a última vez que você falou do livro da lei para alguém? Qual foi a última vez que você viu alguém angustiado e citou para ele, para confortar, a palavra de Deus? Que você teve diante de um amigo que estava ansioso,
falou para ele, lança sobre Jesus toda a sua ansiedade, que ele cuida de você. Que tivesse aflito, que você falou, oh, Deus é o nosso pastor, o bom pastor. Ele nos guia por águas tranquilas e pastos verdejantes. Em Deus você vai encontrar descanso. Então, tantas vezes nós falamos, Senhor, dá-nos um coração disposto a obedecer. E às vezes coisas muito simples, como o livro de Josué 1:8 fala, e às vezes nós não colocamos em prática. Então, quando nós cantamos uma coisa, na adoração, isso não pode ser só uma emoção. A gente tem que estar ali ciente do que a gente está dizendo para Deus. Outro texto é orar sem cessar. Todos esses, tanto um quanto o outro texto, são no imperativo. É uma ordem, orar sem cessar. Quanto tempo do nosso dia a gente dispõe em oração? Quanto tempo do seu dia você passa em oração? Josué não fala mais, para meditar. Quanto tempo você medita na palavra todos os dias? Então, quando nós... E eu não estou dizendo isso, não significa assim, então nós não vamos cantar. Não, nós vamos cantar. E cada vez que a gente cantar, a gente vai tomar aquela palavra como um compromisso que a gente está fazendo com Deus. De viver aquilo que a gente canta na adoração. Cantamos tudo que temos, tudo que somos, vem de tuas mãos, Senhor. E tudo que nós temos pertence a Deus. E quantas pessoas, na hora do dízimo, pensam assim, Senhor, 10%? 10%, Senhor? É muito dinheiro. Mas estamos falando agora, tudo vem de ti, Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, o que eu vier a ser, vem de ti, Senhor. Então, se tudo vem de Deus, a saúde vem de Deus, o trabalho vem de Deus, o recurso financeiro vem de Deus. Então, por que na hora, às vezes, de dizimar e de ofertar, a gente não tem um coração liberal? E a gente não precisa nem ter um coração liberal, a gente só precisa ter um coração obediente. Nós vamos falar hoje de manhã que a oferta é uma expressão de amor, mas o dízimo é uma obediência. Então, quando eu tiro 10%, e outra coisa, às vezes a gente quer servir a Deus do nosso jeito. O Senhor falou para a gente entregar 10%, mas, Senhor, 10% é muito. O que eu vou dar assim? Uns 3%. A gente acha que a gente pode negociar, como se Deus é que precisasse de nós. Então, eu posso negociar com Deus. Porque, Senhor, é muito. Mas o 100% é dele. Não é? 100%. Se Deus tirar a mão de sobre nós, aquela música que nós cantamos ali, pessoal, Ele é nosso respirar. Eu mesmo. Eu sempre digo, eu não sei o que seria de mim sem Jesus. Eu não consigo. Jesus hoje, na minha vida, Ele é a minha identidade. Se eu perder Jesus, eu perdi a identidade. Então, se Ele é tudo, se a gente canta que é tudo, então é tudo. Nós só com Deus também nos adoramos, falamos palavras de amor e de gratidão. Mas nós já falamos, agora eu vou ler o texto completo lá de Jeremias, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, é maravilhoso adorar a Deus, como eu disse, com emoção. Tem gente, houve uma época que as pessoas caíam em risada na hora da adoração, em êxtase. Outros choram, outros se prostram, outros gostam de adorar quietinho. Cada um tem sua forma de adoração. E isso é muito bom. Só que todas as declarações que saem da nossa boca, não apenas no momento de adoração, mas de todas as circunstâncias da nossa vida, elas têm que redundar em atitudes. O texto diz o quê? Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então não adianta a gente dizer qualquer coisa, seja no nosso momento a sós com Deus, seja na adoração conjunta, seja uma circunstância que às vezes a gente é constrangido a dar a nossa opinião, e aí a gente fala alguma coisa para impressionar o auditório, para impressionar as pessoas. Porque Deus dá a cada um segundo as suas atitudes.
Por isso que o livro de Provérbios fala que nós devemos guiar o nosso coração no caminho da retidão. Porque naturalmente o coração do homem não é reto. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é volúvel, né? É seduzido pelas coisas dos olhos, pelas coisas que nós ouvimos, pela ganância, pela cobiça, e facilmente aí a gente traz o coração de novo, né? Para guiar ele na retidão e no caminho. Então, como deve ser um coração que alegra o coração de Deus? Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu coração. Então, o coração que agrada a Deus é um coração sábio. Mas de onde vem a sabedoria? Essa que é a grande questão. Conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento é de estudar. Eu posso estudar a Bíblia e saber muito do que contém na Bíblia. Não é? Isso é conhecimento. Agora, sabedoria só alcançamos de duas maneiras. A sabedoria humana nós alcançamos principalmente pela vivência, somada ao conhecimento. Eu posso ter muito conhecimento, mas à medida também que eu vou vivendo, eu vou adquirindo sabedoria e vou somar ao conhecimento. Mas a sabedoria que a Bíblia fala, ela só vem se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então essa sabedoria é uma sabedoria que ela vem do alto. Não é a sabedoria que vem da vivência, não é a sabedoria que vem do conhecimento, é a sabedoria que vem de um relacionamento com Deus. As coisas do reino, elas são simples. Às vezes a gente pensa que ser crente, gente, é uma coisa tão complicada. Não, gente, é simples. As coisas do reino são muito simples. A sabedoria é dada por Deus, gerada em momentos de profunda intimidade com Ele, através de uma vida devocional consistente. Oração e leitura da Bíblia. Simples assim. Um tempo a sós com Deus. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é gerada na intimidade com Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais íntimo de Deus, quanto mais Deus vai me dando o coração sábio. Então, a sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus, ela é, como a Bíblia diz que ela é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, as características de um coração sábio tem que ser essas características. A primeira característica, ele tem que dar fruto. Porque a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de novo aí, que dá frutos, né? No texto de Jeremias, Deus falou, segundo os seus caminhos e o fruto de suas ações. Como que a gente vai guiar o nosso coração nesse caminho de retidão que dê fruto? Adquirindo a sabedoria que vem do alto. É uma sabedoria que ela vai produzir frutos. Essa sabedoria vai nos dar bons frutos. Isso significa que um coração sábio é comprovado pelo que fala, quando o que a gente fala vira atitudes. E essa atitude produz fruto. Então, como eu vou saber que eu já sou uma pessoa que tem um coração sábio? Eu estou produzindo fruto. O primeiro fruto que a gente produz é o fruto do arrependimento. Não é? E depois disso tem todos os outros frutos que nós podemos produzir para o reino de Deus. Desde nosso relacionamento um com o outro, nosso relacionamento com a família, nosso relacionamento com as pessoas de fora, nosso relacionamento com o trabalho, nosso relacionamento com as nossas finanças. Que tipo de fruto nós estamos dando dentro da nossa sociedade que nós estamos inseridos? Esse fruto é que vai mostrar que nós temos um coração sábio. Quando nós somos pressionados pela sociedade, nós não cedemos. Quando nós não somos movidos pela emoção, também nós mostramos que nós temos um coração sábio. Então, quando eu falo aquilo que eu falo, isso vai se tornar uma atitude. Então, todas as minhas atitudes vão ter um respaldo no meu coração.
Se não tiver respaldo no coração, aquilo não vai virar uma atitude. Vai ser meras palavras que nós vamos falar e não vão produzir fruto nem na nossa própria vida, nem na vida das outras pessoas. Então, se eu digo que eu vou obedecer, eu obedeço. Se eu digo que tudo é dele, tudo é dele. A segunda característica de um coração sábio é a obediência. Que é uma palavra que a gente não gosta muito, né? Principalmente nessa geração. Por quê? Porque essa nova geração, ela aprendeu muito a ter direitos. Quem tem direitos tem muita dificuldade de obedecer. A minha geração, a gente sabe que uma pessoa está velha, tá? Quando aquela pessoa já fala assim, a minha geração. A minha geração, a gente aprendia que a gente tinha um monte de obrigação. Não é? Hoje o menino já nasce sabendo que ele tem um monte de direito. E se der uma palmada no bumbum dele, é capaz que ele já vai processar o médico quando ele sair da maternidade. Ou violência contra a criança. Antes não, nossa, um professor, a gente recebesse uma repreensão de um professor, a gente no mínimo ficava de castigo, né? Essa semana, 2 vezes essa semana, 2 funcionários de escola foram agredidos por pais. Então essa geração tem dificuldade de obedecer, porque não reconhece a autoridade. Então o coração sábio é um coração que reconhece a autoridade de Deus, primeiramente, sobre a vida dele. E quando uma pessoa aprende a reconhecer a autoridade de Deus, ela consegue reconhecer outras autoridades. Né? Primeiro os pais, depois os professores, depois a polícia e todos os órgãos que são os órgãos de defesa, né? Que estão ali para nos proteger, para nos defender. Vem o nosso patrão, o nosso gerente e assim vai. O prefeito, o governador, o presidente da república. Então, assim, quem aprende a obedecer a Deus e a reconhecer a autoridade, não vai ter dificuldade de reconhecer outras autoridades. Mas só quem tem um coração sábio não acha que obedecer é se humilhar. Até porque, gente, se for para se humilhar diante de Deus, não tem tamanho, nada que a gente faça, a gente pode falar que a gente se humilhou. Tanto assim diante de Deus, porque quem somos nós, quem Ele é. Então, quando eu me prostro e ponho o rosto no pó, eu só digo para Ele, Senhor, eu sou esse pó. O Senhor é Deus. Então, a obediência não é uma humilhação. A obediência é uma expressão de amor. Assim como a obediência aos pais também é uma expressão de amor. Assim como ensinar os filhos a obedecer é uma expressão de amor. E eu me preocupo muito com essa geração, porque as crianças, e quando chegam na adolescência, eles não sabem obedecer, porque não aprenderam na primeira infância, não é? Então, ensinar a obediência também é um ato de amor. Jesus disse assim, eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Não é? Que palavra maravilhosa. Eu fico pensando, né, os discípulos tiveram o privilégio de caminhar com o Senhor Jesus, e um dia Jesus falou assim, olha, estou eu lá caminhando com Jesus, né? Ele fala, olha, Janete, nossa intimidade já está tão grande, você caminhando comigo esse tempo, eu vendo quanto você está amadurecendo, quanto você está crescendo, já nem te chamo mais serva, eu te chamo amiga. Porque tudo que o Pai me fala, me revela, eu falo para vocês também. Isso não é maravilhoso? Quem não gostaria de ter vivido essa experiência? Mas, ele também diz, sereis meus amigos, se fizerdes que eu os mando. Então, o coração sábio, ele tem intimidade com Deus. E porque ele tem essa intimidade, ele sabe que para ser amigo de Jesus, tem que obedecer. Eu não posso fazer o que eu quero no meu prazer. Eu não posso fazer nada que fira essa palavra. Então, quando a gente volta e pensa lá no livro de Josué, então se eu não meditar nela todo dia, se eu não ler e não estudar, não orar todos os dias, eu não vou conseguir atingir esse grau de maturidade, esse grau de sabedoria que vai agradar o coração de Deus. Então, a segunda característica de um coração sábio é a obediência. Quando o povo de Israel disse a Moisés, tudo o que disser o Senhor nosso Deus, ouviremos e cumpriremos. E Deus disse, tudo falaram bem,
Quem dera eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo, em todos os meus mandamentos. Guardar os mandamentos significa obedecer. Então, quando a Bíblia diz guardar, quando diz também lá, né, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é para esconder a palavra, é para obedecer a palavra. Né? O esconder aqui pode também se remeter a ter ela no nosso coração, na nossa mente, para quando a gente precisar, a gente fala, não é? Então, é guardar a palavra. É guardar no sentido, eu vou guardar a palavra, porque na hora que eu estiver numa situação, ou você olha, a Bíblia fala isso a esse respeito, qual atitude eu devo tomar? Eu vou tomar atitudes que não firam os princípios da palavra de Deus. Né? Eu vou viver sempre em obediência. O coração sábio não é movido pela emoção, é movido pelo amor e pelo comprometimento. É um coração disposto a obedecer como nós falamos. Então, às vezes, eu estou falando isso com os irmãos, mas eu estou falando primeiro para eles. Todos os dias eu falo com Deus, Senhor, dá-me um coração que agrade o teu coração. Ajuda-me a viver de tal maneira, Senhor Deus, que a minha vida traz pessoas ao Senhor. Então, isso é um exercício diário. Né? Eu falo que a vida cristã não é difícil. Não, não é difícil. Quando você pega a questão da disciplina, que é principalmente ler a Bíblia e orar. Mas viver a disciplina cristã exige tudo de nós. Não é? A obediência exige muito de nós. E aí sim vem a humildade, né? Que às vezes a gente, para se relacionar com as outras pessoas, a gente precisa considerar o outro superior a nós mesmos. E tantas outras coisas que a palavra exige de nós. Mas isso só vem de um coração que está disposto a obedecer. Então, coração que agrada a Deus é um coração que está disposto a obedecer, é um coração que dá fruto. Então, isso que a gente tem que levar para a nossa semana. Eu tenho um coração obediente. Eu me esforço para obedecer a palavra de Deus. Ou eu tento burlar a palavra. Tem pessoa que tenta burlar, né? Tenta dar um jeitinho ali. Deus, não é bem assim. Será que... Né? Deus, nós não gostamos de falar, e eu acho isso muito interessante, porque Deus não é democrático, né? O cristianismo não é democrático, é teocrático. O governo é de Deus. Então, o coração que alegra o coração de Deus é um coração que dá fruto, porque ele produz o que ele fala em atitudes. Não é movido pelo... Não foi? Mas curou o mundo na sombra. Que a gente estava ali pensando, meu Deus, vai morrer, né, tinha uma vida complicada, e ajustou a vida dele com Deus. E Deus curou o mundo na sombra. Então a vida pertence a Deus. Mas durante um tempo, eu não dava conta de cantar. E quando eu canto uma música na adoração, eu sempre avalio o meu coração. E quando eu leio um texto no meu devocional, eu sempre avalio o meu coração. Muitas vezes, eu não estou cumprindo aquilo que eu tenho que ajustar. Eu falo, Senhor, eu preciso melhorar muito ainda. Então, todas as vezes, se nós queremos ter um coração que agrade a Deus, se nós queremos ter um coração sábio, nós temos que estar sempre olhando. Eu sou uma pessoa que dá fruto, eu obedeço aquilo que eu leio na palavra, eu cumpro aquilo que eu falo, eu cumpro aquilo que eu canto. Assim, nós vamos ter um coração sábio, que vai agradar o coração de Deus. E para a gente concluir, o primeiro passo para se ter um coração sábio é muito óbvio, né? É entregar a nossa vida a Jesus. Porque o coração do homem sem Jesus, aí sim ele cumpre completamente o que diz Jeremias, né? É completamente enganoso. Porque o homem natural, ele não busca agradar nem a Deus e nem o outro, ele é muito egocêntrico, né? É naturalmente egocêntrico. Primeiro para mim, depois para mim, mais um pouquinho para mim, aí depois para minha família, aí talvez alguma coisa que me estranhe. Então, o primeiro passo para ter um coração sábio é entregar o coração, entregar a vida a Jesus para se tornar filho de Deus. Reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador. No Evangelho de João 1,12 diz, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se você está ouvindo essa mensagem e você nunca
confessou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você não é um filho de Deus. E eu preciso te dizer isso porque eu te amo. Só se tornando um filho de Deus, você pode alcançar um coração que agrada a Deus. Porque é através de Jesus que nós aprendemos a agradar a Deus com o nosso coração. É através de Jesus que nós aprendemos a agradar a Deus com a nossa vida. E você que já entregou sua vida a Jesus e não tem um coração que está produzindo fruto para o reino de Deus, você não tem um coração igual de Jesus, disposto a obedecer. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não é de qualquer obediência, né, que Jesus fala. Você precisa agora refletir sobre o seu coração. Talvez você precise fazer algum conselho, talvez não. Talvez você fale, que bom, Senhor, Janete pregou e eu estou fazendo tudo que ela falou. Glória a Deus pela sua vida. Mas se você precisa ajustar seu coração, para poder ajustar seu coração com Deus agora, nós vamos ter um período de oração para que você possa orar pela sua própria vida. Depois eu vou orar também por você, para que Deus te dê um coração igual ao coração do Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor Deus. Declaramos a Tua majestade, declaramos a Tua soberania, declaramos a Tua igreja. Tu és o Senhor, Tu és Deus, Tu és aquele que mede as águas do mar nas palmas das Tuas mãos. Tu és aquele, ó Deus, que sabe cada palavra que vai sair da nossa boca antes que uma delas seja dita. O Senhor é aquele que viu o nosso corpo quando ainda estava sendo formado. O Senhor é aquele que esquadrinha o nosso coração, os desejos do nosso coração. Ah, Deus, o desejo do Teu povo, assim como o meu desejo, é alegrar o Teu coração, Senhor Deus. Desde o dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso desejo é alegrar o Teu coração. Ajuda-nos, ó Deus, a manter o nosso coração na sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria, Senhor Deus, que dá fruto. Fruto, ó Deus amado, de um coração humilde. Fruto de arrependimento. Fruto de misericórdia. Fruto de bondade. Fruto de paz. Fruto de pacificação. Fruto de generosidade. Fruto de hospitalidade. Fruto, ó Deus, de perdão. Ah, Deus, dá-nos um coração como o Senhor Jesus. Dá-nos um coração disposto a obedecer. Dá-nos, ó Deus, um coração humilde e manso. Jesus disse, aprendeis de mim, que tem um coração humilde e manso. Dá-nos um coração igual dele. Nós declaramos nessa noite que, por nós mesmos, pela nossa carne, ó Deus, nós não conseguimos. Mas, ó Deus, há muito tempo nós renunciamos essa carne para amar e servir ao Senhor de todo o nosso coração. Por isso, ó Deus, molda o nosso coração, para que possamos viver de tal maneira, Senhor, que as pessoas sejam atraídas por causa da Tua presença, Senhor. Obrigado por nos amar. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado pela Tua palavra que está, Deus, aqui e pode nos orientar. Obrigado ao Espírito Santo por habitar em nós, por interceder por nós com seus gemidos inexprimíveis. Amém, Jesus. E acima de tudo, obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido naquela cruz para nos salvar, por ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, e o Jesus. nosso modelo de relacionamento com Deus. Deus. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.